Uma palavra tremenda para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, porque o contexto desta palavra estava vindo após o povo de Israel estar saindo de um tempo de vergonha, saindo de um tempo de dor, saindo do exílio. Eles haviam perdido território, haviam perdido identidade e haviam perdido a esperança. Mas Deus levanta o profeta Isaías para declarar, levanta o profeta para trazer uma palavra profética que diz: preparem-se, porque o tempo da expansão chegou, alarga o espaço da tua tenda. O que Deus estava dizendo aqui para aquele povo era: preparem-se para crescer, preparem-se para romper. Quando a Bíblia fala tenda, tenda representa a vida, representa a família, representa o espaço espiritual. Quando a Bíblia fala alargar, é antecipar o crescimento antes de vê-lo, antes de enxergá-lo. É você crer naquilo que os teus olhos ainda não podem ver, como ela fez ali. Ela desenhou, ela contemplou aonde? No seu interior, no seu coração, na sua mente. Olha o que a Bíblia está dizendo: estende as cordas e reforça as estacas. Estender as cordas é aumentar o alcance, é firmar com cordas bem firmes e reforçar as estacas, é firmar fundamentos, porque não adianta expandir sem sustentar o crescimento. Todo crescimento, seja em qual área for, precisa de raízes. Sem raízes não há sustentação, sem raízes não há suporte. A primeira luta que vem, o primeiro entrave que vem, a primeira guerra que vem, o primeiro vento que vem, derruba tudo aquilo que você está construindo. Por isso você precisa firmar os seus fundamentos. Por que, pastor, que eu devo firmar os fundamentos? É porque você vai transbordar. Esse ano você vai transbordar, você acredita? Esse ano você vai crescer, você acredita? Esse ano você vai romper, você acredita? Então, amados, você vai transbordar para que lado? Para a direita e para a esquerda. O que Deus está liberando para aquele povo no contexto da vida deles, que também trazemos para nós, é que o crescimento não será limitado, mas o crescimento será abundante, porque transbordar significa ultrapassar limites, significa romper barreiras. E eu entendo que quando Deus traz uma palavra desse calibre, Ele está dizendo que Ele não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para transbordar. Vamos falar a primeira verdade dessa noite. Diga assim: eu não nasci para sobreviver. Vamos soltar a voz, gente. Solta aquela voz. Já passou o final do ano, já gritou bastante. Agora vamos soltar aqui. Diga assim: eu não nasci para sobreviver. Diga: eu nasci para transbordar. Eu nasci para crescer. Eu nasci para romper. Diga: neste ano eu vou firmar as minhas estacas, porque eu vou transbordar.
Diga para a direita. Diga eu vou transbordar para a esquerda. Diga e eu vou ampliar tudo aquilo que Deus está me dando. Amém. Diga assim: chegou o tempo da expansão. Repete você agora. Mais uma vez com convicção. Terceira vez para afirmar. Amém. Agora entendam, amados, que a Bíblia diz também que a tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. O significado disso aqui é que a expansão não é apenas para você, mas a expansão é para a sua descendência. Deus promete legado, Deus promete continuidade. Será bênçãos que vão recair sobre a tua geração, vão recair sobre os teus filhos, vão recair sobre os teus netos, porque Deus estará ampliando a tua linhagem. E Ele está escrevendo essa história, e o que Ele planta em você é uma semente que vai frutificar muito além da sua vida. Então entenda que o propósito de Deus, ele é um propósito geracional. Diga assim: geracional. E o que significa isso, amados? Que Deus, ele não pensa em ciclos curtos. Ele pensa em gerações. E o que ele começa em você é para continuar nos seus filhos, nos seus netos, nos filhos dos seus netos, nos netos dos seus netos e nos que virão ainda depois. Mas entenda que você é o início de uma linhagem de vitória que não vai se apagar. Entenda que você é o início de uma linha de vitória que não vai se apagar. Alguém precisa se levantar, alguém precisa triunfar primeiro, alguém precisa vencer primeiro, alguém precisa conquistar primeiro, alguém precisa expandir primeiro. A tua casa será abençoada, a tua família será abençoada, mas tudo vai começar em você. Tudo vai começar com você que está me ouvindo aqui nessa noite. Deus traz essa palavra para você nessa noite, nessa primeira reunião de 2026, para dizer que hoje começa uma temporada de crescimento e de rompimento sobrenatural sobre você e sobre a tua casa. Mas a bênção vai vir através das tuas mãos, a bênção vai vir através de você. Não pense que você está descartado na história de Deus. Não! Você é o primeiro da linhagem de vitoriosos que Deus está levantando nesse tempo. Quem crê, joga a mão para cima e diga: eu sou o primeiro. Amém. E o que ele começa em você é para continuar, porque você não nasceu para viver encolhido, você não nasceu para sobreviver, você nasceu para expandir. Você precisa entender algumas coisas. Entender. Você precisa compreender. Deixar isso entrar aqui, na cachola. Você precisa deixar isso dominar a tua mente.
Você precisa deixar esse pensamento criar raízes aqui dentro e entender que Ele não te chamou para apenas respirar. Ele não te chamou apenas para pagar contas e sobreviver. Ele te chamou você para expandir. Ele te chamou você para multiplicar. Ele te chamou você para ocupar territórios. E Ele te chamou para manifestar propósito. Manifestar propósito. Porque você não nasceu para viver encolhido. E o que é viver encolhido? Viver encolhido é viver com medo. É viver se escondendo atrás de desculpas. Entenda, se a tua vida está cheia de desculpas, em área que não cresce, em área que não rompe, não é porque Deus não quer te abençoar, é porque existem algumas coisas que precisam mudar na sua mente. Existem algumas coisas que precisam mudar na sua cabeça. Lembram lá de Gideão? O anjo do Senhor aparece a Gideão e faz um chamado para ele romper com a miséria que eles estavam vivendo. O povo estava vivendo uma desgraça de vida. 7 anos eles estavam vivendo miseravelmente. E Deus aparece com uma proposta, com um chamado. E Deus o chama para romper. Lembre-se que o rompimento sempre começa com uma pessoa. Precisa alguém se levantar para mudar o histórico de vida, para mudar a história da sua vida. É você olhar para trás, olhar para as coisas erradas da tua vida, da tua família e dizer: não, comigo vai ser diferente, comigo vai ser uma mudança total. Era isso que estava acontecendo aqui. O povo estava vivendo em miséria, em desgraça de vida, e Deus aparece a Gideão com uma proposta de romper com a miséria. E Gideão então diz assim: mas Senhor, eu sou o menor da minha casa. Por que Gideão estava falando esse tipo de coisa? Porque Gideão estava formatado à situação. Agora notem, a situação não era boa. A situação era uma situação de miséria. Mas Gideão conseguiu um meio, uma tática. E a Bíblia diz que ele malhava trigo no lagar. Ou seja, a situação era terrível, mas ele conseguia sobreviver. A situação era de miséria, mas ele achou uma forma de se adaptar e conseguir viver, sobreviver, mesmo estando em plena miséria. E aqui nós precisamos entender algumas coisas. Que o inimigo, ele quer que você se acomode, que você se limite e que você se esconda. Porque o inimigo, ele sabe que não pode cancelar o propósito de Deus na sua vida. Isto é impossível para ele. O propósito de Deus na nossa vida é irrevogável. Ninguém pode impedir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Mas Satanás sabe disso.
Então ele tenta neutralizar você, porque o diabo entendeu que ele não precisa destruir você, se ele te convencer a se acomodar, a se limitar e a se esconder. Notem que a tática muda. Acomodar é você aceitar menos do que Deus prometeu. Acomodar é você se contentar com sobrevivência, quando Deus te chamou para a expansão. É você se acostumar com o pequeno, quando na realidade Deus te chamou para coisas grandes. Eu entendo que a acomodação é a sepultura dos sonhos. Enquanto você está acomodado, você vai sobrevivendo. Enquanto você está acomodado, sonhos vão ficando para trás. Agora entenda que o diabo não teme sua sobrevivência, o diabo teme a sua expansão. Então o que nós precisamos entender é que o inimigo não está temendo enquanto você está respirando, enquanto você está acordando, enquanto você está pagando contas, enquanto você apenas está existindo. Ele não teme a sua rotina, ele teme o seu propósito. Qual é o tipo de vida que você está vivendo? De rotina ou de propósito? Quem sabe você está vivendo uma rotina de vida. Você está vivendo uma vida ordinária, comum, todos os dias as mesmas coisas. Vai ano, vem ano, nada muda, as mesmas coisas acontecendo. E você vai sobrevivendo. Mas entenda que isso não está causando nenhum impacto. Porque o inimigo não teme a sua sobrevivência. Ele teme quando você decide. Diga comigo, decisão. Mas decidir o quê? O inimigo teme quando você decide expandir. O inimigo teme quando você decide multiplicar. O inimigo teme quando você decide ocupar territórios. Então entenda que sobrevivência não ameaça o inferno, porque o inimigo não teme você vivo, o inimigo teme você ativo. Deixa eu voltar com esse entendimento. O inimigo não teme você vivo. Não é porque você vive que o inferno está temendo. Não é porque você acordou hoje bem que o diabo se preocupou, que o inferno se preocupou. Não, ele teme quando esta pessoa que tem um chamado começa a ativar coisas dentro de si que estavam até então desativadas, adormecidas. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: alarga o espaço da tua tenda. É quando você descobriu que você pode ter mais. É quando você descobriu que você pode ir além. É quando você descobriu que a vida não só é esta vida que você está vivendo.
que essa vida que você está vivendo pode ser configurada de maneira diferente. E quando é que o inferno começa a entender? Quando você não quer mais viver limitado. Quando você cansou de viver encolhido, acuado. Quando você cansou de viver preso ao passado. Quando Deus manda largar, é porque Ele já decidiu multiplicar. Quando Deus manda alargar, é porque Ele já decidiu expandir. Antes de Deus liberar uma palavra, Ele já decidiu. Deus não fala em cima de palavras que Ele vai decidir, que Ele vai fazer. Quando Deus libera algo, é porque Ele já liberou o poder para aquilo acontecer. Ele já liberou a autoridade para aquilo acontecer. Notem a palavra: alarga o espaço da tua tenda. Eles estão vindo de anos e anos de derrotas. E Deus vem com uma palavra e diz para eles: olha, chegou o tempo de alargar a tenda. Por que eu quero que vocês alarguem a tenda? Porque eu quero que vocês antecipem na mente de vocês. Aonde? Na mente de vocês. Aquilo que eu já fiz, aquilo que eu já declarei. Entendam, as coisas precisam acontecer na nossa mente. Aquilo que já está liberado no invisível, aquilo que Deus já liberou na eternidade. E quando Deus vem com uma palavra, Ele está querendo dizer o seguinte: eu quero trazer ao visível aquilo que eu já declarei no invisível. Então Ele está dizendo: alarguem as suas tendas. Alarguem as suas tendas. Ele não disse espere crescer para alargar. Ele disse alarga primeiro. O que significa isso? É preparar antes de ver o resultado. Porque expansão não começa quando você vê. Expansão começa quando você crê. Deus não estava apenas falando do espaço físico, mas Deus estava falando de visão espiritual. E alargar é sair da mentalidade de sobrevivência e entrar na mentalidade de abundância. É sair da mentalidade de sobrevivência e entrar na mentalidade de abundância. O ano passado foi um ano difícil para muita gente. O ano passado foi um ano duro para muita gente. Mas você sobreviveu. Você venceu o ano. Deus te fez permanecer de pé no meio da luta. E você pode ver que Deus estava te sustentando nos momentos que você não suportava, nos momentos que você não aguentava. Mas agora Deus vem nesse primeiro culto desse ano dizer: eu quero que você mude a mentalidade de sobrevivência.
E eu quero que você comece a viver sobre a mentalidade de abundância. Sabe o que significa isso? É você andar profetizando prosperidade, andar profetizando na tua mente: eu sou grande, andar profetizando na tua mente todos os dias: eu sou vitorioso. Esse ano será o ano que Deus vai alargar a minha tenda, esse ano será o ano que Deus vai expandir. Esse é o ano em que você vai estar andando a pé, mas na tua mente você vai estar dirigindo um carro novo. Esse ano é o ano, amados, que você vai estar, quem sabe, trabalhando numa sala pequena como ela, mas profetizando e imaginando algo maior. É você estar ganhando pouco, mas profetizando o muito. É você sair da mentalidade de escassez e dizer: este é o meu ano, é o ano da minha expansão. Esse é o ano que eu vou arrebentar, esse é o ano que eu vou crescer, esse é o ano que eu vou romper. O que Deus vem trazer para aquele povo que estava com a mente mediocrizada, acostumada a sobreviver, e Deus estava dizendo: vocês estão livres agora, e eu quero que vocês mudem a mentalidade, porque tudo começa quando a tua mente muda. Então levanta a tua mão, vamos falar a primeira verdade aqui. Diga: Deus, mude a minha mente. Diga: muda a minha mente de um estado de sobrevivência para um estado de abundância. Diga: esse ano eu vou crescer, esse ano eu vou romper. Diga: esse ano será o melhor ano da minha vida. Diga: porque eu não nasci só para sobreviver. Diga: eu nasci para expandir. Diga: esse ano tudo será diferente, em nome de Jesus. Amém. Você não nasceu para sobreviver. E o que significa isso? Porque sobrevivência é apenas existir, mas existir sem propósito. Deus não te chamou você para viver contando os dias. Deus te chamou você para marcar gerações. Então entenda que sobrevivência é respirar, expansão é viver. Por isso que Jesus, em João 10:10, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, mas tenham uma vida abundante. O que Jesus estava dizendo, que aquilo que ele veio trazer é grande, é expansivo. Nós nascemos para expandir. Expandir é multiplicar. Multiplicar o quê? Multiplicar dons, multiplicar talentos, multiplicar ministérios, multiplicar territórios. Mas entenda que a expansão não começa fora. A expansão começa dentro. O que eu quero dizer com isso, amados? Que você é do tamanho que você é por dentro. Quem está entendendo diz amém? A expansão começa primeiro na mente. Eu vejo vocês aqui numa pequena igreja, mas a minha mente está numa grande igreja. Eu vejo vocês com os meus olhos, mas por dentro eu vejo incontáveis. Dentro eu vejo o crescimento acontecendo. Porque primeiro você tem que enxergar dentro. Você nunca vai ser fora aquilo que você não enxergou dentro. É por isso que Romanos 12:2 diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Então entenda que você não pode expandir fora, se você ainda está limitado dentro. A expansão, ela não começa no ambiente, a expansão começa na mente. Então eu entendo que você pode mudar de cidade, você pode mudar de emprego, você pode mudar de ministério, mas se você não mudar por dentro, nada muda de verdade. Entenda, a pequenez não está do lado de fora, a pequenez está do lado de dentro. Então entendam que o limite externo é o reflexo do limite interno. O limite interno trava o externo. E eu digo para vocês que o maior cárcere não tem grades, o maior cárcere tem pensamentos. Se você pensa pequeno, você vive pequeno. Se você acredita que não pode, você nunca vai tentar. A mente pequena, guarde-me isto, a mente pequena nunca sustenta um propósito grande. Sabe por que você anda com tantos conflitos na tua cabeça? É porque Deus te deu um propósito grande, mas a tua mente ainda está pequena, a tua mentalidade ainda está mediocrizada. Eu vou crescer, eu vou multiplicar, e você deve entender que quando você expande dentro, Deus abre portas fora. Quando você expande dentro, Deus abre portas do lado de fora. Porque quando você acredita, sabe o que acontece? Você age. E quando você se reposiciona internamente, o ambiente externo responde. Então o que significa isto? Que se você não mudar a mente, não adianta mudar o ambiente. Às vezes as pessoas procuram um ambiente. Ambientes não mudam a vida de ninguém. Não é um ambiente que te torna grande ou pequeno. Não é, nós estamos vivendo essa loucura. As pessoas procuram ambientes todos os dias. Mas o problema não está no ambiente. O problema está na tua mente. E quando a tua mente mudar, muitas coisas vão mudar. E você precisa compreender que a expansão fora é consequência da transformação dentro. Isaías está dizendo: alarga o espaço da tua tenda. Então a primeira ordem é: prepare dentro, porque depois veio o crescimento fora. Mude dentro, porque senão o crescimento te assusta. Se você tiver com a mentalidade errada, quando Deus vier com as coisas certas,
você vai querer distanciar essas coisas. E você vai achar que aquilo não é para você, porque a tua mente não está preparada para aquilo. A tua mente não está para viver a grandeza de Deus. Você tem que mudar de tal forma dentro que você sinta as coisas te oprimindo do lado de fora. Entendem? Esses dias eu peguei uns casacos que eu tinha. A pastora até riu, né? E ela disse: esses casacos eram de outro tempo. Eu sou muito apegado a coisas minhas. Ela disse: esse casaco era do tempo que você não era tão expansivo assim. Você não tinha crescido tanto do lado de fora. Mas na minha mente eles ainda serviam. E quando eu coloquei, que eu vesti, eu pude ver que eles não me serviam mais. Eu pude ver que eu precisava de outros tipos de vestes, outros tipos de roupas. Entenda, às vezes Deus já te deu crescimento, mas você quer viver as coisas maiores que Deus está fazendo na sua vida com coisas menores que já serviram algum dia, com coisas pequenas que não sustentam mais as coisas grandes que Deus está fazendo hoje. E então, quando você tenta vestir coisas pequenas em coisas grandes, você se sente oprimido. Você pensa que é o diabo que está te amarrando. Você pensa que é o diabo que está te prendendo. Mas não é o diabo. São os teus pensamentos. É a tua mente que precisa mudar. Quando você conectar a tua mente com as coisas novas que Deus quer fazer, você vai ver o tanto que você vai crescer. Você vai ver o tanto que você vai romper. Então prepara dentro. Muda dentro. Queira crescer por dentro. Foi o que a Carol falou hoje. Eu não quero viver o resto dos meus dias nessa pequena sala, só porque aquilo que Deus começou foi aqui. Deus está chamando todos nós, amados, para romper, para crescer, mas Ele está dizendo: alarga o espaço da tua tenda. Então a primeira ordem é preparar dentro, depois vem o crescimento fora, porque você não pode expandir fora se ainda está limitado por dentro. E Deus está dizendo: liberte a tua mente. Deus está dizendo: expanda a sua fé e alarga a sua visão. Porque quando você rompe dentro, nada pode te segurar fora. E hoje é noite de você romper os limites internos e entrar na expansão que Deus já decretou para a sua vida.
Eu vou começar aqui, você vai recebendo se você quiser. Esse ano Deus te dará crescimento sobrenatural. Mude a tua mente. Esse ano Deus te dará crescimento extraordinário. Mude a tua mente. Esse ano Deus te dará um crescimento além dos limites. Mude a tua mente. Esse ano Deus te dará coisas maiores. Mude a tua mente. Quem está decidido a crescer, diga: eu vou crescer em nome de Jesus. Mas agora entenda que expansão exige esforço. Deus disse a Josué: todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Então, expansão não acontece no conforto. Expansão acontece no movimento. Deus não expande quem está parado. Ele expande quem está disposto a caminhar. Deus dá a promessa, mas você precisa pisar. Expansão não é mágica, é trabalho, é disciplina, é fé. Então entendam que o milagre acontece na lama, no esforço, na perseverança. Lama é lugar de dificuldade, é lugar de sujeira, de resistência, e é no meio da luta que Deus manifesta a sua glória. Agora entendam que Deus não precisa de cenário limpo para fazer milagre. Ele precisa de fé suja de lama. Ele precisa de fé ativa. Ele precisa de fé em pés que decidiram romper, em pés que decidiram tomar posse, em pés que decidiram lutar. Então você precisa entender que você não pode pedir expansão se não está disposto a suar a camisa. Você precisa entender que Deus não expande no conforto, Ele expande no esforço. A expansão não acontece no sofá, a expansão acontece no campo de batalha. A expansão não acontece na teoria, ela acontece na prática. Gênesis 12:2 diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então entendam que a expansão não é só para você, é para abençoar outros. E quando você abre porta para outros, Deus abre portas para você. A generosidade é a chave da expansão. Então entenda que a porta da sua expansão pode estar na vida de alguém que você decide abençoar. Muitas vezes você pensa que a sua expansão virá de um grande negócio, de uma oportunidade inesperada, de uma nova porta no mercado, mas Deus está dizendo: a sua expansão pode estar escondida na vida de alguém que você decide abençoar. Porque quando você se torna canal de bênção, Deus abre portas que você nunca imaginou. Notaram? Vocês notaram na fala da Carol aqui? Ela disse: eu gostaria de ter
um grupo de discipulado na minha casa, mas eu não tinha espaço. Então, Deus criou o espaço. Quando no coração dela, ela sentou que ela precisava abençoar outras pessoas, através daquilo que estava acontecendo na vida dela, Deus abençoou a vida e a casa dela. Porque quando você se torna canal de bênção, Deus abre portas que você nunca imaginou. Então entendam que Deus nunca expande alguém apenas para benefício próprio. Ele expande para que você seja a resposta na vida de outros. Deus não te dá para você segurar, Ele dá para você liberar. A bênção que você libera abre portas para você. E quando você decide abençoar alguém, você se torna ponte para o milagre. E Deus não fica devendo nada a ninguém. Então Ele abre portas para a sua própria expansão. Entende quando Deus usa você como canal? Canal para que a vontade dEle seja estabelecida, para que o reino dEle seja estabelecido. Então a chave da sua porta pode estar na mão de quem você decide servir. Lembram a viúva de Serepta que abençoou Elias com o pouco que tinha, e a sua casa nunca mais faltou farinha nem azeite? Porque o pouco nas mãos de Deus se torna muito quando você decide liberar. E entendam que o que você segura diminui, mas o que você entrega multiplica. Expansão é coletiva, não é individual. O inimigo quer que você pense pequeno, só em você, só na sua sobrevivência. Mas Deus pensa grande, Ele quer que a sua vida seja multiplicadora. Lembra do menino que entregou os seus 5 pães e 2 peixes e abençoou uma multidão e ainda sobrou? Quem sabe você está aqui nessa noite e você não está crescendo, não está rompendo, não está se tornando grande, porque você está segurando o que você deveria liberar. Será que a chave da sua próxima estação está na vida de alguém que você ainda não decidiu servir? Então não espere apenas oportunidades externas, porque Deus pode esconder a sua chave nas necessidades do reino. Vou voltar com esse entendimento para você nunca mais esquecer. Deus pode estar escondendo a tua chave de crescimento nas necessidades do reino. Você consegue entender isto? Quando você libera, Deus expande. Quando você serve, Deus abre. Quando você abençoa, Deus multiplica. Eu quero agradecer você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha falado e ministrado poderosamente no seu coração. Se você ainda não conhece o nosso ministério, eu peço que você nos acompanhe também nas outras redes. No Instagram, aviva.lages, e no Facebook, Comunidade Aviva. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, porque toda vez que sair uma mensagem nova, você será notificado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.